Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aí no momento aí com algumas denúncias sobre assédio eleitoral e me pediram para falar sobre isso. Claro, a gente nunca foge a uma boa conversa sobre algum tema atual, sobre algum conteúdo de direito material, processual ou os direitos sociais de um modo geral relacionados ao mundo do trabalho. Mas antes eu gostaria que vocês curtissem esse canal, compartilhassem. Eu não sei se vocês já viram que nós temos aqui nesse nosso canal muitas aulas sobre todos os temas de direito material, processual, coletivo, individual, dicas de livro. Agora, para que esse canal ele possa chegar e essas aulas, esses temas, com uma linguagem bem fácil, bem acessível, possa chegar a outras pessoas, é importante que vocês compartilhem e curtam, viu? Também estou aprendendo a fazer esse marketing. Bom, assédio eleitoral. Minha gente, foram, segundo alguns dados, 270, segundo outras notícias, 354 notícias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. E que cresceu 7 vezes por cento depois do primeiro turno. Vamos entender o que é o assédio eleitoral primeiro. Bom, o assédio eleitoral ele é uma espécie do assédio moral, tão debatido, tão trabalhado, tão estudado, tão pesquisado, objeto de monografias, de teses e dissertação. Eu mesma já orientei diversas nesses níveis todos. Primeiro, que o assédio moral, ele é aquela conduta repetitiva, aquela conduta constante que chega em tom de ameaça do empregador para com o empregado, ou do superior hierárquico para o seu subordinado empregado, né? Dentro da empresa, no ambiente da empresa ou em relação ao trabalho, porque às vezes o trabalhador trabalha fora, é o trabalhador externo, mas que o assédio ocorre em razão do trabalho, em razão do contrato de emprego. Então, isso é muito importante a gente fazer essa distinção. Feito isso, vamos entender que o ambiente de trabalho, primeiro é que ele é resguardado aí pela Constituição Federal, lá no artigo 200, sobre um ambiente de trabalho. E ambiente de trabalho, minha gente, não é só o aspecto físico, é o aspecto moral, é o aspecto com relação à saúde do trabalhador em termos gerais, toda a proteção à saúde física e emocional desse trabalhador, a integridade física e emocional e mental desse trabalhador é resguardado aí pela Constituição Federal. Muito bem. E o assédio eleitoral, que ocorre também no ambiente de trabalho ou em razão do contrato de emprego, é uma modalidade aí desse assédio moral, que por sua vez também está garantido na Constituição Federal como proteção. Esse empregado é destinatário dessa proteção porque ele está no ambiente de trabalho ou em razão do trabalho. E aí nós vamos também, compulsando a Constituição Federal, olhar lá o seu artigo 5º, que ele vai falar sobre o direito de liberdade, né? Segurança, etc e tal. Mas dentre os direitos que são cláusulas pétreas na Constituição Federal, no seu artigo 5º, nós vamos encontrar o direito de liberdade. Bom, e o direito de liberdade, ele está direito de liberdade de expressão, direito de liberdade de proferir o voto naquele candidato que ele entender que é mais adequado, que tem as propostas melhores, que vai mais de encontro com seus interesses, com a sua vontade, com aquilo que ele acredita para dirigir a nação, dirigir o Estado, ou seja, um candidato a cargos legislativos. Muito bem. Dentro dessa perspectiva, nós vamos encontrar também que trata-se de crime eleitoral, que nós não vamos entrar porque não é a nossa seara, mas é um crime eleitoral e que pode também se traduzir num crime previsto no Código Penal, lá no seu artigo 147, crime de ameaça. Bom, as denúncias, elas estão ocorrendo assim. Olha, você é meu empregado
você tem que votar no candidato que eu disser. E se eu não detectar, ou se eu não for possível entender que seu voto está lá naquela urna, porque nós vamos contar, você vai ser despedido, você vai sofrer uma retaliação. Essa é uma forma de assédio eleitoral. O empregado, se não atender às expectativas desse empregador, ele vai sofrer uma punição, uma sanção, uma retaliação no seu ambiente de trabalho, inclusive com o desligamento sem justa causa, ou até o empregador pode achar que pode entender que é possível dar uma justa causa. Bom, neste caso, esse assédio, ele pode tomar diversos rumos. Ele pode permitir ao empregado a resolução do contrato, ou seja, a rescisão indireta por culpa patronal, pelo fato de que ele está extrapolando ali os limites do contrato, por violação à dignidade desse trabalhador, também prevista lá no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, por violação aí, em alguma situação, ao artigo 147 do Código Penal, né? Por violação à Constituição Federal, no caput do artigo 5º, direito de liberdade. E eu nem vou entrar na questão do Código Eleitoral, porque não é muito a minha praia, então não vou, mas eu sei que é um crime eleitoral, né? Sabemos disso. E nós estamos fazendo uma análise pela perspectiva do direito do trabalho e do direito constitucional. Muito bem. Acontece que esse empregado, ele pode sim entrar na justiça e postular essa rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Mas será que ele quer isso? Não, ele não quer isso. Ele quer se manter trabalhando e exercer o livre direito dele de votar em que ele entender que é necessário. Muito bem. Por quê? Porque são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. E aí nós vamos entrar numa outra questão. É possível esse empregado, isso acontece quando ocorre o assédio moral, é possível esse empregado, inclusive, ingressar com uma ação de responsabilidade civil, por dano moral na espécie assédio eleitoral. Claro, isso se houver dano, conforme previsão aí no artigo 186 do Código Civil, que vai falar que é aquele que por omissão ou negligência ou por alguma ação causar prejuízo a outrem, ele fica obrigado a indenizar, conforme o dispositivo do artigo 927, 926, do mesmo 937, por aí afora do mesmo Código Civil. Mas qual o dano que esse empregado pode ter? Né? O assédio moral, minha gente, ele às vezes não causa de imediato um dano físico, mas pode causar um constrangimento. Esse constrangimento pode ser na frente de outras pessoas, pode causar com a continuidade uma depressão, pode causar com a forma, o jeito de falar, de chegar, de ameaçar o empregado, sempre na perspectiva de uma coação. Se não fizer dessa forma, se você não ceder aqui, né? Você pode perder seu emprego, você pode isso, você não vai ter aumento. E o assédio moral, ele é muito mais amplo, ele tem muitas outras características, que isso aí é objeto de um outro vídeo. Mas o que a gente importa dizer aqui, que esse assédio eleitoral, primeiro que é crime, segundo que é proibido, terceiro que o empregador, com o seu poder potestativo e o seu poder de organizar a empresa previsto no artigo 2º da CLT, não pode tudo. Ele não pode invadir o direito de liberdade do trabalhador, principalmente a liberdade religiosa, a liberdade eleitoral, a liberdade de casamento, a vida privada, as escolhas privadas deste trabalhador, desde que não impactem no ambiente de trabalho, na forma de trabalhar, não é objeto desse poder de direção do empregador previsto no artigo 2º da CLT. E, para finalizar, para que esse vídeo não fique longo, é possível sim, dependendo da natureza e da forma desse assédio, esse empregado, inclusive, ingressar com uma ação de responsabilidade civil.
famosa ação de indenização por danos morais na Justiça do Trabalho, que é perfeitamente competente. Há casos de denúncia, e o ministro Alexandre de Moraes encaminhou isso para o Ministério Público do Trabalho, há casos, inclusive, que o empregador reteve o título eleitoral como uma forma de impedir que esse empregado votasse num candidato contrário aos interesses desse empregador. Então, minha gente, isso aí é muito sério. Eu em linhas gerais, aí trouxe alguns dispositivos para vocês, mas hoje, quando me pediram para falar sobre essa temática, é claro, esse canal nosso, ele é um canal científico, é um canal acadêmico, é um canal jurídico, a gente tem que trazer aí os dispositivos legais para tornar mais sólido o que a gente está falando. Mas eu vou sim fazer a pedido um vídeo também, ou 2 ou 3, só sobre assédio moral. E aí vão ser vídeos um pouco mais longos, 2 ou 3 vídeos. Ok, minha gente?